Sejam muito bem-vindos à ESEC TV, habitual presença de Coimbra na RTP2, numa emissão produzida pela Escola Superior de Educação. Fiquem connosco durante a próxima meia hora para ficarem a conhecer um pouco do que acontece na nossa cidade. A Lux Records reuniu mais uma vez nomes da música com raízes na cidade de Coimbra e que fazem parte do seu catálogo. Para a segunda edição do Festival Lux Interior, apresentou nomes como Bell Chase Hotel, The Twist Connection, Ruby Ann e Legendary Tigerman. A ESEC TV acompanhou o festival e registrou os concertos do Legendary Tigerman e Ruby Ann, companheiros de viagem na música e na amizade, que agora se reuniram na cidade de origem para uma conversa sobre os percursos musicais. Paulo, como é que é voltar a Coimbra, tocares? Por um lado fico super feliz sempre de voltar a Coimbra e de ver caras conhecidas e de ver pessoas que eu conheço há tanto tempo. Por outro lado, e acho que isto agora se calhar já está mais do meu lado do que propriamente do lado da cidade, eu acho que ainda não encontrei exatamente o modo de me enquadrar na cidade depois de ter saído aqui há quase 10 anos. Não sei se tu sentiste a mesma coisa também quando foste Sim, 20 anos embora, fora. tu estiveste muito tempo fora e agora voltaste há algum tempo. Mas não sei, acho que se calhar tipo, há 5 anos ou há 6 anos eu e Coimbra estávamos com uma relação assim um bocadinho mais atribulada e ainda não estava totalmente pacificado com a cidade ou a cidade comigo. Agora acho que já estamos bem. É. Sabes que eu não sinto isso porque como cheguei só há um ano não vi esse Sim, atrito. Claro, obviamente. Fala um bocadinho do teu percurso, como é que tu saíste daqui e foste lá para fora, salvo seja, para Lisboa, não é? Embora passes muito tempo lá fora. Sim. Há 15 anos eu comecei-me a desencantar com Coimbra por várias razões. Eu organizava várias coisas na cidade, o Festival de Blues, programava o som, uma sala de concertos e tudo me parecia sempre um esforço muito grande em relação a muitos anticorpos que a cidade culturalmente sempre teve e comecei a sentir desde essa altura uma espécie de resistência que era cada vez maior às coisas que eu gostava de fazer e que eu gostava de impulsionar na cidade. Eu sempre achei que morando em qualquer cidade, tinha que tentar, de alguma maneira, tornar essa cidade mais interessante para mim e com mais coisas que me interessassem para as pessoas que eu gosto e para a cultura que eu gosto. Lisboa era assim um sítio temporário entre eventualmente Paris ou Berlim que eu acabei por ficar mais tempo e acabei por me apaixonar completamente pela cidade e acho que neste momento é claramente a cidade onde eu quero viver nos próximos anos, isso com certeza. E também, obviamente, já tinha uma relação muito grande com Lisboa por causa dos meus avós e dos meus pais que eram de lá. Fear
saíste há quantos anos de Coimbra? Eu saí de Coimbra em 2002. E moraste em E fui montes de para sítios França. diferentes. Morei em França, depois de França fui para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos voltei outra vez para a França e depois fui para a Alemanha e depois disse assim, pronto, já chega, vou para Coimbra outra vez. Nos Estados Unidos moraste em que cidades? Eu estive em Nova Iorque e estive em Chicago. Dois que é anos que- em Nova Iorque e 2 anos em Chicago. O que é que gostavas mais em Nova Iorque? Epá, em Nova Iorque não gostei de muita coisa, sinceramente. E é uma cidade assim fria, cruel. Mas Chicago adorei Chicago. Musicalmente aquilo está cheio de músicos que até me espanta. Tu vês, entras num estaleco qualquer e tens os melhores músicos a tocar por trocos. Did you hear about the sinner who's dreaming on the hill of a train as hot as fire on his way to Cedarville? When he passed through towns and cities, and he stopped at quite a few, and he picked up some passengers folks just like me and you. They were foreigners and strangers, and folks he knew quite well, and he wondered what they'd done to have the ride that train to hell. Well, the lightning started flashing, and the thunder shook that train, and his soul caught fire, and they knew that sin is vain. Then sin awoke from dreaming, and he fell down on the hill, and he prayed to God he never rode that train to Cedarville. That train to Cedarville. Isso é aquela coisa da América que também me apaixonou as primeiras vezes que lá fui com os Stereo Boys, em 97 ou 98. Lembro-me que havia um black que trabalhava em New Haven no clube do gajo que era o dono da nossa editora, e ele era um gajo que durante o dia estava lá a varrer o clube e não sei o quê, e era um gajo que tocava imenso de guitarra, e algumas vezes eu cheguei-lhe a pagar 2 tardes de ordenado em vez de ele trabalhar. Falei com o dono da editora e pedi para ele me dar umas dicas de guitarra e não sei o quê. E ele, uns anos mais tarde, ganhou um Grammy, um prémio assim inacreditável, uma daquelas Um gajo cenas. que andava a varrer o chão. Claro, um gajo que estava a varrer o chão e que era um guitarrista incrível, que era um gajo muito fixe e com uma sensibilidade incrível. Essa cena, a América tem sempre, para mim, sempre teve aquela fantasia do tudo pode acontecer e de ser uma Nunca coisa que pensaste não tem muitos em limites. mudar-te para lá? Passar assim uma temporada, tipo um ano, ver o que é que... Sim, já pensei muitas vezes, há muitos anos atrás, ainda mais na altura de estédio, ou logo a seguir, era também uma das hipóteses que eu punha, mas acho que depois, neste momento, acho que gostava de passar de vez em quando mais tempo em LA, mais até relacionado se calhar com bandas sonoras e coisas que eu também gosto de fazer. Mas não, acho que neste momento estou mesmo para morar em Lisboa. Sim, sim, fazes bem. Eu também, eu renunciei ao meu green card. Renunciaste? Uau! Não, já chega. Pô. Vou lá todos os anos, não é? Claro, sim. Com o Viva Las Vegas, mas não me interessa mesmo nada Claro. viver, não tem vantagens. E por falar em Las Vegas e nessas coisas todas, fala-me da tua Ruby Records. Tenho agora andado um bocadinho parada porque eu ando ocupada com uma data de coisas, mas começou em 2015, convidamos as pessoas, as músicas são boas, são 2 músicas, não é? Sai o vinil, em 45 rotações, e é aquela coisinha de querer manter a música viva, sabes? É. Tem um artwork que é feito pelo Gito Lima, que Claro, estava em Berlim, sempre. que agora está em Lisboa, também outro que voltou a casa, e faz sempre um trabalho fantástico. Acredito que é um grafista incrível, sim. Well, I'm putting on my coat and I'm going downtown. I'm guessing you're listening for the sound. Is that loving you, baby? Is that loving you, baby?
que é que tu gostaste mais no teu concerto? Epá, eu diverti-me imenso, sabes que eu já não tocava em Coimbra há 11 anos. Acho que a última Uau. vez que toquei em Coimbra foste tu que me convidaste para tocar no Gil Vicente. Ah, no Festival de Blues. No Festival Blues. Foi a última vez que toquei em Coimbra. Uau. Já estás a ver ao tempo que isso foi. E o guitarrista era o mesmo, os outros não, o Nuno na altura não, que estava a viver na Suíça. Mas eu diverti-me. É um bocado difícil uma sala destas, É muito grande, não é? para o género de música que nós fazemos, pessoal sentado, porque nós alimentamos muito do público, sabes? Claro, sim, sim. sim. E eu diverti-me imenso, mesmo só a beber água, diverti-me Que fixe. diverti-me imenso. I don't care if you back and leave. 'Cause I ain't gonna sit around home and grieve. I don't care if you find other chicks. There's a world full of men and I'll get my kicks. Baby, I don't care. Don't matter to me. But I ain't gonna watch some slices fly. I gotta paint this stuff about every night. Don't come back knocking on my door. 'Cause I don't want your kind of love no more. Baby, I don't care. Don't matter to me. Então, há uma música em que eu peço, que eu preciso da ajuda da interação do público, porque Ok. senão a música não funciona muito bem. E claro, quando não tens uma sala em que as pessoas estão de pé ao pé de ti, não É tens mais esse, complicado. não Eu- dá para. Sim. Nós fazemos rock and roll provavelmente com as mesmas raízes, mas depois Sim. com resultados bastante diferentes, mas no fundo é isso, nós fazemos música de dança para as pessoas dançarem e para Claro, estarem- para se mexerem, para para estarem de curtir pé. e cadeiras para mim também é... Estás à espera que É eles terrível. tipo, venham, arranquem as cadeiras. Se eles arrancarem as cadeiras, eu gostava de deixar aqui já muito claramente o anúncio de que não é porque eu tenha pedido às pessoas para arrancar as cadeiras. Não é da que isto tua fique já, responsabilidade. não é totalmente. Não me processem, porque já uma vez me processaram na aula magna e A não sério? foi barato. A sério. Como tal, eu estou completamente isento de responsabilidade sobre Tens isso. Isto agora foi uma gravado cidade. antes do concerto. Action. O Titanic atracou em Coimbra, numa iniciativa do exploratório Centro de Ciência Viva, permitindo assim um mergulho na história do icónico paquete. A mostra apresenta a maior réplica do navio, cerca de 10 metros de comprimento, e inclui um percurso narrativo que passa pela construção, a vida a bordo, as telecomunicações e pela história do naufrágio.
Esta exposição, o Titanic, a reconstrução, é uma grande exposição internacional baseada no navio Titanic e na sua história, que o exploratório conhecia do mercado internacional de exposições e que sempre lhe suscitou muito interesse, porque trata de uma das principais obras, das principais construções em termos tecnológicos do princípio do século XX e que representava o máximo da tecnologia e transmitia aquela ideia de que o homem era capaz de fazer obras indestrutíveis. Portanto, essa história, com o seu dramatismo e com até o romantismo que toda a gente conhece, pareceu-nos muito interessante para poder falar de ciência, tecnologia e de educação, que são os objetivos de um centro de ciência viva como é o exploratório. Numa primeira fase que se refere à construção do navio. Vemos a tecnologia utilizada, como se ligavam as placas de aço, os rebites, as fornalhas, como se locomovia o navio, como é que ele andava, a sua propulsão, etc. Portanto, é uma fase relativa à construção. Depois temos uma segunda fase relativamente à vida a bordo, não é? Porque este navio, além de outras coisas, era um luxuoso hotel flutuante. Temos exemplos de vestidos da época, temos exemplos dos lavatórios e dos sanitários que o navio tinha, temos exemplo de algum do glamour que se vivia nesses camarotes da primeira classe. Depois temos, como de facto nos interessa muito a tecnologia, temos a tecnologia muito baseada nas descobertas de Marconi, temos uma cópia muito fiel da central de comunicações do navio, onde se pode discutir e aprender um bocadinho sobre como é que o navio contactava e, no fundo, de onde foi dado o alerta para o desastre iminente. E depois chegamos à parte central do navio, que é a maior maqueta feita sobre o Titanic, com mais de 10 metros, com um rigor impressionante, que é o coração da exposição. É realmente uma maquete muito bem feita, muito complexa, que dá para perceber, de facto, in situ, como é que era o navio. Depois temos também a recolha da imprensa portuguesa, temos igualmente uma zona onde projetamos filmes de época, o que ajuda, no fundo, a contar toda esta história. Para facilitar a comunicação e a compreensão, temos audioguias em várias línguas, em português, em espanhol, em inglês, que as pessoas podem seguir e calmamente ir tendo conhecimento desta história. Bem-vindos a bordo do dia 10 de junho de 1907. Bem-vindos a bordo da história mais fascinante da maior obra de engenharia jamais construída pelo homem. Bem-vindos a bordo da reconstrução do navio dos sonhos. Bem-vindos a bordo do Titanic. O Titanic tem muitíssimas histórias, né? E muitas delas dramáticas. Por exemplo, há um grupo de pessoas Titanic que foi muito pouco falado, que eram os homens que abasteciam as caldeiras de carvão que estavam na base do navio, que obviamente foram os primeiros a morrer. É uma história dramática, mas muito impressionante, porque enquanto houve gente com vida, o navio continua a ter energia. Outra das coisas muito interessantes é a ideia de que o navio era inafundável. E, de facto, tudo isso, em poucas horas, foi posto em causa. Outro dos aspectos que nós temos estamos a preparar um guião pedagógico para as escolas, porque achamos que esta exposição tem um perfil muito interessante para visitas escolares transdisciplinares. Vamos também ter um livro chamado Os Talheres Mágicos do Titanic, que é uma história muito interessante, verdadeira, a partir de uns talheres que foram encontrados numa cómoda que flutuava na zona
da rota do navio. Essa cómoda foi encontrada por um bacalhoeiro português e os talheres são verdadeiros. A partir de vamos contar uma história e temos também uma aproximação a este assunto para crianças dos 6 anos. Portanto, é uma exposição preparada para toda a família. O Teatrão, companhia residente da Oficina Municipal do Teatro, apresenta a próxima temporada. Para além das atividades regulares e de algumas novidades, Isabel Craveiro destaca o projeto Casa Aberta, o programa Ocupas e a peça Popularucho, uma produção própria a estrear em dezembro. Esta programação tem 2 destaques que são, na verdade, 2 novidades. O programa Ocupas, ocupação da Oficina Municipal de Teatro por companhias que desenvolvem os seus projetos em cidades de pequena e média dimensão. Destaco nesta programação um outro programa que se chama Casa Aberta. O que aqui se trata é de nós podermos oferecer um fim de semana num modelo teórico-prático, uma masterclass para profissionais do teatro da região centro e alunos do ensino superior. Vamos ter, durante o mês de outubro, a reposição de um espetáculo para a infância a partir do universo do Miguel Torga, o Terra Torga. Isto enquanto preparamos a nova produção que vai estrear em dezembro e que se vai chamar Popularucho. É um espetáculo que acompanha a discussão que o Teatrão tem feito, muito centrada na descodificação de alguma da história recente do país, especificamente do Estado Novo, por acharmos que os tempos atuais são tempos perigosos, por aquilo que nós vemos de sinais sobre a sedução dos discursos populistas. Deixemos o homem ir, entregue aos destinos da nação, convicto de ter sido escolhido por Deus e pelo povo. Deixemos o homem como está, indiferente às muitas marés do sangue e a todos os caprichos da carne. A história precisa dele. Afinal, meu querido, não és bem um homem, mas uma abstração. Fizemos isso numa primeira fase com o espetáculo Eu Salazar, muito centrada na figura do ditador, para agora nos centrarmos um bocadinho mais na sedução dos discursos. Outro foco importante da programação do Teatrão é a programação de música da tabacaria, que continua a cargo de 2 figuras da cidade, o Vítor Torpedo e o João Vaz Silva, que vão trazer projetos emergentes, novos, outros mais consolidados, outros históricos da música nacional ou internacional. Há uma novidade, que são noites na nossa programação dedicadas ao stand-up comedy, que vão se chamar Quintas Sem Graça e que vão tentar, pelo menos, dar a conhecer o espaço da Oficina Municipal de Teatro a um público que atualmente vive um bocadinho arredado das manifestações culturais da cidade. Assim terminamos, mas voltamos com mais propostas já na próxima edição. Até lá já sabem, podem seguir as novidades online e acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais.